O que um fotógrafo precisa considerar sobre as cores, formas e texturas na hora de criar a cena fotográfica? Cores. O que o fotógrafo precisa considerar? Se as cores não estão tomando conta da cena, se é o que eu quero, tudo bem. Mas se não é o que eu quero, eu tenho que saber que as cores, elas têm diafragma. Então, de acordo com o diafragma, eu aumento ou eu diminuo a quantidade de cores, tá bom? A gente tem que entender isso, que a cena fotográfica, eu tenho que considerar as cores. Elas podem tomar conta. Olha aqui, eu coloquei duas imagens muito parecidas para vocês entenderem a diferença de controlar a cena através do diafragma. Na cena, aqui do lado, vamos ver, né? Do lado esquerdo, que é o lado direito na fotografia, que vocês estão vendo. O que eu tenho? Eu vou mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar. Essa cena aqui, por exemplo, olha só, ele tá com as mãos erguidas, eu não vejo o rosto, eu não vejo nada. Então, as cores estão dominando a cena. A mesma imagem com uma técnica diferente, eu já dou um outro tipo de linguagem na imagem que eu estou criando dentro da cena fotográfica que eu estou dominando. Deu para entender a importância de saber a técnica fotográfica para dominar a cena? Então, olha aqui, vou de novo. O que um fotógrafo precisa considerar sobre cores, formas, texturas na hora de criar a cena fotográfica? As cores. Para dominar as cores, eu tenho que dominar a técnica. Aqui eu mostro para vocês duas imagens muito parecidas, aonde uma eu domino de uma certa forma e a outra eu domino de uma certa forma também. Então, só para vocês entenderem, se eu quero que seja muito equilibrada e o protagonista aqui da foto são as cores, perfeito. Se eu não quero dar a ideia, né, de vida, de força, de natureza, eu tenho um outro tipo de, né, diafragma e um outro tipo de cor, onde o vermelho ele não está muito forte e ele está em relação com a cena fotográfica e o fotografado. Formas, a importância das formas. Formas, minha gente. Aqui eu trouxe peras, né, que elas são retangulares, né? E elas estão, olha só, colocadas em formas diferentes, uma para cima, uma para um lado, outra para outro. As formas dentro da cena fotográfica é importantíssimo. E aqui eu trouxe também uma pessoa, né, onde não tem os olhos, com uma faixa que atravessa o rosto. Isso só para mostrar para vocês da importância que são, né? A importância ali, essa faixa que atravessa o rosto dessa pessoa poderia ser a luz, poderia ser queimada, poderia ser uma benda, né? Bendado. Entendam. Então, formas também são importantes. E o que eu tenho que considerar? Se vão em relação à cena melhorar ou não. Porque como vocês viram aqui, as formas na pera funcionam muito bem. A benda aqui, né, preta, no rosto da moça, é como se tivesse cortado o rosto dela. E é uma benda. Só que não foi considerado a forma e parece que tá cortado o rosto da moça. Tá bom? Então, considere a importância das formas. Texturas. Gente, as texturas. Então, a gente falou de cores, formas e texturas. Que são o quê? São os três elementos que qualquer ser humano percebe quando olha uma fotografia. Quando ele está, né, olhando uma fotografia. São as três coisas imediatas que são através das nossas percepções, né? Percepções e sentidos. Então, textura. Olha aqui. Aqui eu tenho uma textura e ela foi utilizada para fazer uma foto criativa. Essa é uma textura utilizada a favor da cena fotográfica para criar uma imagem, né, criativa. Esse aqui é um saco de batata, de cebola. A textura também foi utilizada para criar uma cena,
né, fotográfica, que não é é mais fora do comum. E aqui também o plástico, né, que ele traz também para criar uma textura, dar uma imagem, uma cena evocativa também sensual, né? Então, as três considerações, né, os 3 pontos principais aqui, cores, formas e textura, como eu falei, são os 3 primeiros elementos, vamos chamar de elementos, que qualquer ser humano em qualquer cultura observa quando olha para uma imagem. Cor, textura e forma, sempre. Não importa a cultura, não importa de onde ele é. Ele vai observar. Por quê? Porque faz parte, né, do nosso DNA de sobrevivência. Então precisa, né, entender isso.